Vamos lá, mais um caso de interpretação de eletro, seguindo o nosso roteiro de 9 passos. A gente tem aqui uma paciente de 29 anos, mulher, que vem para consulta de rotina do cardiologista, e ao escutar um sopro sistólico em bordo external esquerdo alto, ela fala, não, realmente, doutor, desde que eu sou pequena que dizem que eu tenho esse sopro, mas enfim, fazia muito tempo que eu não vinha para médico nenhum. Sente alguma coisa? Não, às vezes sinto um pouquinho de fadiga ali para fazer um esforço, enfim, coisa inespecífica. Beleza, vamos ver então o eletro. Primeiro ponto eu já sei, né? É uma paciente jovem, 29 anos, que tem um sopro de longa data, né? Desde a época de infância que sabe. Então, a primeira coisa, tem que pensar em cardiopatia congênita, correto? Porque é uma coisa que tem detectado desde a época de criança. Beleza. Segundo ponto, a gente tem que ver a padronização. Então, fácil de ver, a gente olha aqui para baixo, ó, 25 milímetros por segundo. E a voltagem, tanto nas derivações periféricas quanto nas precordiais, de 10 milímetros por milivolt. Né? Poderia olhar também aqui esse retângulo na face lateral aqui direita, que tem 10 quadradinhos de amplitude. Então, padronização normal. Terceiro ponto, tem que ver ritmo e frequência cardíaca. Para ver se o ritmo é sinusal, eu tenho que olhar para D1 e AVF principalmente. Né? Se tem onda P positiva em D1, positiva em AVF, a morfologia é de sinusal. Ah, Eduardo, eu não tenho que dizer que é positivo em D2, não. É uma redundância. Se é positivo em D1 e é positivo em AVF, obrigatoriamente vai ser positivo em D2. Eduardo, não tenho que falar que a onda P é negativa em AVR, não. Também é uma redundância. Se está positivo em D1 e AVF, vai estar negativa em AVR. Com isso, a gente concluiu que é sinusal? Não, tem os outros dois passos, né? Tem que ter onda P seguida de cada complexo QRS, a gente vê isso aqui no D2, e as ondas P's tem que ter mesma morfologia entre si. Então, sim, aqui eu tenho um ritmo sinusal. Beleza. E a frequência cardíaca está em quanto? Aproximadamente, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, aqui, entre esse QRS e esse QRS, a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradões. Então, 300 dividido por 5, a gente vai ter uma frequência cardíaca próxima a 60 batimentos por minuto. Lembrando que o normal é de 50 a 100. Então, a gente tem um ritmo sinusal fisiológico, sem maiores problemas. Ok, ponto 1, ponto 2 e ponto 3 resolvidos. Ponto 4, a gente vai ver onda P para procurar sobrecarga de átrios. Então, átrio direito, eu vou ver muito bem derivações inferiores, D2, D3 e AVF. Se superior a 2 quadradinhos e meio, a gente pensa nisso. Quando eu dou um zoom aqui nesse D2, tem 2 quadradinhos, talvez 2 e um pouquinho, mas não chega a passar de 2,5 não. E átrio esquerdo eu vou ver muito bem em V1, procurando fase negativa em V1, maior do que um quadradinho de duração e amplitude. Aqui nem fase negativa a gente vê direito, né? Então também não tem sinal de sobrecarga de átrio esquerdo. Ponto 5, a gente vai ver o intervalo PR, né? O normal é de 3 a 5 quadradinhos. Se a gente der um zoom aqui nesse D2, a gente vê que tem mais ou menos 1, 2, 3, 4 quadradinhos e meio, enfim, algo do tipo. Está normal também. Ponto 6 agora, é complexo QRS. Primeiro ponto, que a gente vai para aquela regra do 1 segundo, olha aqui para D1 e D2. Se tiver predominantemente negativo em uma dessas duas derivações, ou nas duas, está patológico. É o que acontece, ó, nitidamente aqui D1 está predominantemente negativo. Então, já não é normal. Beleza. Mas só dizer que é patológico também é muito superficial, né? Vamos dizer onde é que está certinho o eixo. Tem que procurar qual a derivação que está ISO. Aparentemente, está ISO aqui, né? Em AVR. Lembrando que, se a gente for desenhar aquele esquema do eixo, a gente tem D1 aqui a 0 grau. O AVR está apontando para cá, né? Quase que diametralmente oposto, apontando aqui para menos 150. Se está ISO em AVR, quer dizer que está a 90 graus de AVR. Então, poderia estar a 90 graus para cá, e aí estaria apontando aqui para menos 60. Ou poderia estar a 90 graus para cá, e aí estaria apontando aqui para mais 120 graus, certo? E aí, qual o certo aí nesse caso? Vamos ver as derivações que ficam por perto, né? Aqui perto de menos 60, a gente tem uma AVL, né? Que fica aqui em menos 30. E em 120 a gente tem o D3. Para onde é que está apontando? Tem que ver, está positivo em AVL ou está positivo em D3? Vou apagar aqui agora para ficar mais simples. E aí a gente olha para essas derivações citadas. Quando eu olho para o AVL totalmente negativo. Quando eu olho para o D3, totalmente positivo. Então o eixo está mais ou menos em 120 graus, está desviado para a direita. Primeira coisa alterada, então, no eletro, né? Claramente. Mas quais são as causas de desvio do eixo para a direita? Tem várias, né? A que a gente sempre lembra é sobrecarga de ventrículo direito. Então,
Beleza, levantei a hipótese aí. Será que tem sobrecarga de ventrículo direito? Vamos ver. Quando a gente olha agora para as precordiais, vamos ver a progressão de onda R, né? E aqui de cara, eu já acho uma coisa que chama atenção. Eu tenho uma onda R ampla, muito ampla, em V1, né? Praticamente QRS é só positivo, né? Lembrando que o normal em V1 a gente tem uma onda R pequenininha e uma onda S profunda. E isso em adulto, né? Enfim, a partir já de 6, 7 anos a gente já tem esse padrão, via de regra, né? Até antes, às vezes. Então, se a gente estivesse falando de um eletro recém-nascido, seria dos 500. Mas não, a gente está falando de uma paciente de 29 anos. Então, esse padrão aqui é um padrão anormal. Quais são as causas de onda R ampla em V1? Eletro é que nem diagnóstico diferencial de exame físico. Você tem que ter as hipóteses, né? Então, a gente tem aquele mnemônico, né? Que é Cardio Papers, para onda R ampla em V1 e V2. Então, Cardio Papers. Cardio de cardiomiopatia hipertrófica septal. Lógico, né? V1 e V2 vem muito bem parede septal também, né? Então, se você tiver uma cardiomiopatia hipertrófica septal, você pode ter onda R ampla aí por causa disso. P de parede lateral infartada. A gente sabe também que parede lateral quando infarta dá sopro de V7 a V9, e aí pode dar onda Q, entre aspas, de V1 a V3, que como a imagem espelho não vai aparecer como onda Q, vai aparecer como onda R, na verdade. A gente pode ter A de anormalidade de condução, né, do ramo direito, tipo distúrbio de condução de ramo direito ou bloqueio de ramo direito propriamente dito. Não é o caso, né, porque aqui o QRS é estreito, né, não tem 120 milissegundos ou mais, né. O outro P é de pré-excitação ventricular, né, a gente pode ter um Wolff-Parkinson-White, alguma coisa do tipo, que dependendo do tipo de via acessória pode dar onda R ampla em V1. Aqui a gente não tem onda delta, nada do tipo para pensar. O outro aqui é de erro de posicionamento de eletrodo. Não parece ser o caso, até porque tem desvio de eixo aqui para a direita, tem outros comemorativos. O R de repuxamento do coração para a direita. Por exemplo, tem um derrame pleural muito grande à esquerda, então vai empurrar o coração para a direita. Na hora que empurra o coração para a direita, o V1 e V2 terminam vendo mais parede livre do VE, isso pode gerar onda R ampla aqui. E S de SVD, sobrecarga de ventrículo direito. Então, definitivamente, por todas as características que a gente está falando aqui, o que sugere mais é sobrecarga de ventrículo direito, até por ter aqui, né, o desvio do eixo para a direita, né? Então, beleza. Achado muito sugestivo de sobrecarga de ventrículo direito aqui nesse elétron, né? Olhando pelo V1, V2 também a gente tem uma onda R que tem uma amplitude igual praticamente, né, a da onda S. Ok. Mais alguma alteração? Não, a gente já falou, então não tem sinal de sobrecarga de ventrículo esquerdo, a duração do QRS está de boa, nenhuma alteração nesse sentido. Quando a gente vai para os pontos 7 e 8, que falam sobre a segmento ST e onda T, a gente não vê grandes alterações, né, que chamam atenção, né? Aqui a gente tem onda T negativa em V1, mas lembrando sempre, né, que a onda T pode ser negativa em V1, ela costumeiramente é negativa em AVR, ela pode ser negativa em D3 e algumas literaturas falam também em AVL. Em V1, então, nada demais. V2, V3 a gente não tem, enfim, não tem grandes alterações de raporização ventricular aí que chamam atenção. E o último ponto é o ponto 9 do intervalo QT. A gente fala sempre daquela regra que tem, né, não é a coisa mais acurada do mundo, mas para a gente ver rapidamente no eletro, a gente pode ver o intervalo RR, que é que a gente já sabe que é de 5 quadradões, e dividir no meio, seria 2 quadradões e meio, né? Terminaria aqui, mais ou menos. Se a onda T tiver para a esquerda dessa linha imaginária que a gente traçou, sugere um QT normal, né? Aqui também tem a frequência 60, poderia fazer uma fórmula de Basé, enfim, né? Mas aqui realmente o QT não chama atenção. Resumo da ópera. O que é que chamou a atenção aqui nesse elétron, né? Eu tenho, então, um desvio do eixo para a direita e tenho uma onda R ampla aqui em V1, que sugere bastante ser uma sobrecarga de ventrículo direito. Beleza. Lembrando sempre que o eletro é um exame complementar, né? O eletro sozinho não resolve nada. Você sempre vai ter que associar com o quadro clínico do paciente. Então, vê, eu estou com uma paciente de 29 anos, que tem praticamente assintomática, né? Falou ali de uma fadiga na hora que você perguntou, tal. Tem um sopro desde a infância, ou seja, deve ser uma cardiopatia congênita, é o que tudo indica. O resto do exame físico é normal, ela não é cianótica, certo? E eu não vou detalhar tão bem, eu não detalhei tão bem o exame físico no começo, porque senão tirava a graça, né? Mas enfim, quais são as hipóteses que eu poderia pensar? Ah, será que essa paciente tem uma CIA, que a gente sabe que pode dar um hiperfluxo pulmonar, dar um sopro sistólico e tal? O eletro de CIA costumeiramente tem distúrbio de condução pelo ramo direito,
Comumente a gente vê um QRS polifásico em V1, ele tende a alargar um pouquinho mais, tal. Mas tudo bem, CA seria uma possibilidade, principalmente osso segundo, né, que desvia o eixo para a direita. Tetralogia de Fallot poderia ser uma possibilidade pouco provável, né? Paciente de 29 anos, como eu disse, a cianótica, enfim, né, não sugere, né? Outras doenças que a gente poderia pensar, estenose pulmonar é uma possibilidade? É uma possibilidade, né? Sopro sistólico, sobrecarga de ventrículo direito. Eduardo, mas costuma dar sobrecarga de ato direito também, que a gente não viu aí. Sim, mas não é sempre, né? Então tem várias possibilidades. Só detalhando o exame físico da paciente. No exame físico a gente viu o quê? O sopro, agora eu vou detalhar melhor, né? Era um sopro sistólico, ejetivo, em foco pulmonar, um sopro grosseiro, com segunda bulha abafada, a P2, né? O componente P2 era praticamente inaudível, né? E mais presente foco pulmonar, como a gente já disse, né? Então, aquele sopro em diamante, né? Como a gente costuma falar, né? Que é o sopro típico de estenose aórtica, mas também a gente vê na estenose pulmonar. E essa paciente foi para ecocardiograma, que de fato mostrou que era uma estenose pulmonar importante. Então, a dica aqui do caso, várias dicas legais, né? Então, primeiro, sempre correlacionar o eletro com história clínica. Lógico, é um exame complementar. Então, aí, nesse caso, com a história clínica da paciente, você já direcionava o diagnóstico para alguma coisa de cardiopatia congênita. Segunda, os diagnósticos diferenciais de onda R ampla em V1. Então, lembra do Mnemônico Cardio Papers, que ajuda, né? Para a gente não deixar passar batido nenhuma hipótese. Terceiro, pensar na vigência de uma possível cardiopatia congênita com sobrecarga de ventrículo direito. A maioria das cardiopatias congênitas costuma afetar mais câmaras direitas, na verdade, né? Tem doenças, lógico, como coartação, que afeta câmaras esquerdas, mas o mais típico realmente é câmaras direitas. E aí você tem que jogar agora os conceitos clínicos. É cianogênico, não é? Qual a idade da paciente? Qual é a característica do sopro, né? Nesse caso, a gente escreveu um sopro bem típico de estenose pulmonar e assim por diante. Então, caso de estenose pulmonar valvar, lembrando que nesses casos, né, quando o paciente é sintomática, quando tem gradiente muito alto, etc., via de regra, o tratamento é feito percutaneamente, né, através de valvoplastia por balão. É isso.